Hoje vamos, enfim, adentrar ao estudo dos livros do Novo Testamento, os três primeiros evangelhos que são conhecidos e chamados de sinóticos, porque podem ser colocados lado a lado para serem vistos, óticos, sinóticos, para serem vistos por uma mesma ótica ou que apresentam o mesmo ponto de vista sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Esses sinóticos complementam a descrição do Filho de Deus feita lá pelo Evangelho de João. Então nós vamos ver de forma paralela, de forma conjunta, o que eles também dizem sobre a pessoa de Jesus. É isso que vamos fazer a partir de agora, mas nós vamos abordar esse assunto pelo menos de duas formas. Primeiro, nós vamos considerar as características específicas de cada evangelho, e em segundo lugar, nós vamos analisar os pontos comuns entre esses evangelhos e relacioná-los então, Mateus, Marcos, Lucas, ao evangelho de João, tá bom? Em outras palavras, nós vamos examinar as características que diferenciam um livro do outro e quais delas são comuns aos três evangelhos. Vamos então ao evangelho de Mateus. Número 1, autoria. Mateus, um dos discípulos de Cristo, foi quem escreveu o evangelho de Mateus. Então ele é o autor. Ele se chamava Levi e trabalhava como publicano. Entretanto, os publicanos eram coletores de impostos na Palestina. E ele tinha o nome de Levi até que recebeu o chamado para seguir o Senhor Jesus em Mateus 9:9, Marcos 2:14 e 15. Mas quem era Mateus, gente? Será que Mateus e Levi eram as mesmas pessoas? Ou será que Mateus e Levi eram pessoas diferentes? Heinecker, um estudioso, nos conta que nos escritos do Novo Testamento nós podemos ter muito pouco sobre o apóstolo Mateus. Na verdade, em todo o Novo Testamento, Mateus é citado apenas 5 vezes. 2 vezes no próprio Evangelho de Mateus, tá? No primeiro Evangelho, nós ouvimos dele a primeira vez no capítulo 9, no versículo 9, quando ele é chamado por Jesus, e ainda ouvimos o nome dele no capítulo 10, verso 3, na lista dos apóstolos. Como também ocorrem 3 outras referências, como Marcos 3:18, que diz Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago. Quarta referência, Lucas 6:15, que diz Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago. E a quinta e última referência, Atos 1:13, que diz Bartolomeu e Mateus e Tiago. O nome Mateus origina-se do hebraico. No Antigo Testamento, encontramos alguns nomes correspondentes a Mateus, que são os nomes Matan, que quer dizer dádiva, e o nome Matanias, que quer dizer dádiva de Deus. Portanto, Mateus significa dádiva de Deus. E o nome Mateus certamente foi um segundo nome que ele recebeu, dado pelo Senhor Jesus, quando este publicano recebeu a sua vocação, quando foi chamado por Jesus. Com esse cognome Mateus, isto é, dádiva de Deus, Jesus queria expressar a importância da partida imediata e do seguimento sem mais delongas. Vamos falar um pouquinho sobre o publicano, coletor de impostos, que recebeu o chamado de Hendrickson. William Hendrickson diz que certos romanos, membros da cavalaria, pagavam uma grande quantia de dinheiro para o tesouro romano para que eles tivessem o direito de coletar os impostos públicos sobre produtos exportados e importados da província. Então eles eram bastante ricos. E esses generais da fazenda, se é que eu posso assim dizer, eles sublocavam esse privilégio para os chefes dos publicanos, como descrito no caso de Zaqueu, lá em Lucas 19:2, que ele era o chefe dos publicanos. O chefe do publicano distribuía a tarefa da coleta para publicanos menos graduados, perceberam? Então nós temos aí algumas categorias. O termo publicano, ele tornou-se um sinônimo de coletor de impostos, e esses coletores de impostos eles ganhavam a fama de inimigos do povo de Deus e de traidores do povo. Porque além de estarem a serviço de Roma, eles também superfaturavam em cima dos impostos. Eles extorquiam o povo, cobrando muito mais do que o estipulado e acabavam enriquecendo-se dessa forma, de uma forma desonesta. Dessa forma, eles passaram a ser odiados pelo povo, não queridos e amados. Um judeu, inclusive, que aceitasse tal ofício de cobrador de impostos, ele era expulso da sinagoga e ele envergonhava profundamente sua família e seus amigos. Um fariseu que se tornasse um coletor de impostos, por exemplo, ele era execrado da sua esposa, a sua esposa, inclusive, poderia divorciar-se dele. Um coletor de impostos era visto como alguém que amava muito mais o dinheiro do que a própria reputação. Mateus, certamente, ele era um homem odiado pelos seus
contemporâneos. A gente pode imaginar que fosse assim. Sobre Cafarnaum, a cidade onde Mateus morava, Cafarnaum era uma ponte entre a Europa e a África. Cafarnaum era uma sede da Secretaria da Fazenda que ficava na rota entre Damasco, ao nordeste, e o Mar Mediterrâneo, ao oeste. Esses postos de alfândega, eles cobravam impostos não apenas nas fronteiras, mas também cobravam nas entradas e saídas dos povoados, nas encruzilhadas e nas pontes. Uma espécie de pedágio, aliás, um pedágio caríssimo, que pesava muito a vida daquelas pessoas, daqueles cidadãos dos tempos do Novo Testamento. Produtos que não eram declarados poderiam ser confiscados pelos publicanos. Então esses cobradores eram tidos como ladrões, assaltantes, por definição, diz Adolf Paul, um estudioso do Novo Testamento. Dessa maneira, ou diante desses fatos, o chamado de Levi ele pode mostrar para a gente pelo menos algumas verdades, ou destacar para nós algumas lições. Por exemplo, em primeiro lugar, o chamado de Cristo é um chamado soberano. Jesus chama soberanamente. Jesus chamou um homem execrado publicamente. Não deu nenhuma explicação, nem para ele, nem para o povo, até porque Jesus ele tem autoridade de chamar quem ele quer para o serviço e estava sendo chamado para o discipulado e em seguida Mateus seria chamado também para o apostolado. Sem o divino chamado, gente, ninguém pode ser salvo, pois jamais nós nos tornaremos para Deus a menos que Deus, por sua graça, se torne para nós. Na verdade, Jesus não fez um convite, ele deu uma ordem. Ele chama a quem ele quer. E isso ele faz soberanamente. Marcos 3, verso 13. Não somos nós que escolhemos a Cristo, gente. Foi ele quem nos escolheu. E isso está lá em João, no capítulo 15, verso de número 16. Não fomos nós que o chamamos, mas na verdade foi ele que nos buscou, de acordo com as parábolas de Lucas 15 ou ainda em Lucas 19, verso 10. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Embora não possamos afirmar com segurança que Mateus fosse um homem desonesto, há fortes indícios de que ele tenha sido um escravo da avareza, porque ele havia vendido o seu patriotismo. Ele havia vendido o seu patriotismo com o propósito de ganhar dinheiro. Jesus chama alguém a quem quer e isso faz de forma soberana, tá bom? Uma segunda consideração que eu quero destacar aqui é que Jesus também chama de forma eficaz. Chama eficazmente. Quando Jesus Cristo chama, ele chama de forma eficaz, conforme está em Romanos 8, verso 30. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Está lá em João capítulo 10, verso de número 27. Levi atendeu pronta e imediatamente o chamado de Jesus. Ele não argumentou, ele não adiou a decisão, sua obediência foi decisiva, imediata e solenemente registrada. Lucas 5, verso 28 diz que ele deixou tudo. O chamado de Jesus Cristo na vida de Levi foi um chamado poderoso, pois o mesmo que chama, gente, é aquele que muda as disposições mais íntimas da alma, da mente e do coração. Ele não apenas chama, mas ele atrai com cordas de amor. Mateus deixou a coletoria imediatamente e seguiu a Jesus. E essa resposta de Mateus, resposta pronta ao chamamento do Senhor, foi um grande milagre e, digamos assim, uma poderosa libertação na vida de Levi. Mateus deixou sua profissão e deixou o lucro, queimando todas as pontes do seu passado. Mateus trocou o lucro fácil pela consciência limpa. Podemos dizer que ele deixou as glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus, deixou os tesouros da terra para juntar tesouros no céu. O chamado de Mateus deve nos encorajar, pelo menos, a esperar a salvação daquelas pessoas que nós julgamos serem as mais difíceis. O mesmo Jesus que chama é aquele que quebra as cadeias e abre os corações, porque o vento do Espírito sopra onde quer. O tempo dos milagres ainda não passou, tá bom? Jesus continua chamando pecadores a si. Uma terceira consideração que eu quero destacar para vocês aqui é que quando Jesus chama, ele chama graciosamente.
Os chamados devem aproveitar o momento para chamar outros. Levi deu um grande banquete a Jesus e acabou convidando numerosos publicanos e pecadores para estarem com ele em sua casa. Quem registrou isso foi Lucas, no capítulo 5, verso 29 e 30. Mateus abriu não só o coração para Jesus, mas também a sua casa. Levi, ao mesmo tempo em que celebra a festa da sua salvação individual, da sua salvação pessoal, ele também abre a sua casa para que seus pares conheçam também Jesus e também sejam salvos. Levi transformou o seu lar num instrumento de evangelização. Levi queria que seus colegas de profissão e que pecadores também tivessem a oportunidade que ele teve e também se tornassem seguidores do Senhor Jesus como ele se tornou. Vamos agora ao ponto 2, data e local da composição. Ellinson, um estudioso do Novo Testamento, comenta que, exceto nos círculos onde Mateus é considerado o mais antigo, o livro mais antigo, Mateus normalmente é datado somente entre 75 e 80, e que o autor Mateus provavelmente fosse membro de uma igreja, possivelmente uma igreja de Antioquia, em que os cristãos judeus eram um grande número, já já você vai entender, mas que ele não escreveu exclusivamente para judeus de Antioquia. O autor tinha em sua mente que o seu evangelho servisse à igreja como um manual de ensino. A natureza judaica do evangelho de Mateus pode fazer supor que ele tenha sido escrito na Palestina, embora muitos pensem que foi escrito na Antioquia da Síria, como sugere o Ellinson. Agora, alguns com base em suas características judaicas sustentam que o escrito de Mateus foi no período da igreja primitiva, possivelmente na década de 50, quando a igreja era então, em grande parte, uma comunidade judaica, e o evangelho era pregado basicamente somente aos judeus, ok? Tasker, um outro estudioso do Novo Testamento, ele até sugere que é possível que o próprio Mateus fosse um autor bilíngue, escrevesse em duas línguas, que o próprio Mateus tenha traduzido sua obra original do hebraico e reeditado a mesma em uma edição grega ampliada no futuro, daí essa dicotomia entre as datas. Porém, embora Mateus bem possa ter composto essa logia antes de deixar a Palestina, no início dos anos 60, a revisão grega que nós possuímos parece ter sido feita consideravelmente bem mais tarde. Ou seja, data que o Ellinson vai indicar como sendo entre 75 e 80, tudo bem? Está entendendo aí? Está na aula ainda? Bom, no entanto, como todos os evangelhos, não é fácil datarmos o evangelho de Mateus, tá bom, gente? Mas nós vamos ver aqui algumas possíveis indicações que podem nos dar pistas de quando isso de fato aconteceu, quando o livro foi escrito. Quando nós tentamos dar datas a qualquer um dos evangelhos ou até outros livros do Novo Testamento, o nosso ponto de referência, irmãos, vai ser sempre a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 DC, isto é, depois de Cristo, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Esse evento é o nosso parâmetro. Por que ele é o nosso parâmetro para a datação aproximada dos evangelhos? Se o texto bíblico registra esse evento da destruição de Jerusalém, é porque o texto foi escrito depois dele. Se não registra, é porque foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Observe as expressões de Mateus 27, verso 8 e 28, verso 15. Mateus 27, 8 diz até o dia de hoje. E 28 e 15 diz até o dia de. Que aparecem essas expressões indicam que um tempo considerável havia se passado desde que aqueles eventos registrados ocorreram. Os eventos, é claro, em questão aqui mencionados, os eventos se deram por ocasião da morte de Jesus Cristo, que foi aproximadamente entre o ano 29 e o ano 30 da era cristã. Possivelmente 29, tá? Então já fazia alguns anos que isto havia acontecido, a morte de Jesus. Por isso a expressão até os dias de hoje, em Mateus 27, verso 8. Já quando encontramos Mateus 22, 7, diz, entretanto, nós encontramos uma referência à destruição do templo em Jerusalém.
Mas em nenhum lugar nós lemos que isso já houvesse acontecido. Então, se este evento já houvesse sido consumado, com certeza Mateus teria registrado no seu livro a destruição do templo. A destruição do templo só aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O discurso do Monte das Oliveiras também antecipa esse evento, Mateus 24, 25. Então é provável, gente, que Mateus tenha sido escrito antes dessa data, para você entender resumidamente. Então nós temos duas informações essenciais. Mateus foi escrito algum tempo depois do ano 29 depois de Cristo, mas algum tempo antes do ano 70 depois de Cristo, que é a destruição de Jerusalém. Isso significa que Guilherme Orr talvez esteja correto quando presume que a data da escrita do livro seja por volta do ano 60, ou seja, depois do ano 29, mas antes do ano 70 da destruição de Jerusalém. Ou seja, aproximadamente 30 anos depois da morte de Cristo, de ter acontecido estas coisas. Essa posição é bem coerente. Vamos falar agora do item 3, destinatários. Mateus escreveu sem sombra de dúvida para leitores judeus. A linguagem, a forma de arranjo, as categorias de pensamento de Mateus, a forma como ele cita os costumes judaicos sem dar explicações a tais costumes, mostram que o leitor estava familiarizado com o conteúdo. Para Ribeiro, um outro estudioso do Novo Testamento, o lugar de origem do texto é a Palestina. E o conteúdo reflete a cosmovisão, isto é, a visão de mundo dos judeus dessa região da Palestina. Muitos elementos deixam prever leitores de origem judaica. Mateus preocupa-se com o cumprimento do Antigo Testamento. Aliás, Mateus faz mais citações do Antigo Testamento e alusões ao Antigo Testamento que qualquer outro livro do Novo Testamento, tudo bem? Ele remonta, por exemplo, à ascendência de Jesus a Abraão, no capítulo 1, verso 1 a 17. Como já dissemos, ele não se detém em explicações acerca de costumes judaicos, o que é contrário ao livro de Marcos, que sempre está explicando o costume judaico. Mateus emprega terminologia judaica como reino dos céus, como Pai Celestial, em que céus e Pai são literalmente a revelação de uma relutância reverencial que os judeus tinham em citar o nome de Deus. Então não dizia reino de Deus, dizia reino do céu. Já em Marcos tem reino de Deus, em Lucas tem reino de Deus. Mas para falar para judeus era reino do céu. Mateus também coloca Jesus como Filho de Deus em capítulo 1, verso 1, 9, 27, 12, 23, 15, 22, 20, verso 30, 21, verso 9, 22, verso 41 a 45. Mateus apresenta Jesus como Filho de Davi. Isso não significa que Mateus restringe o seu evangelho apenas aos judeus, gente. De acordo com a apresentação do estudo até esse momento, nós já sabemos, conforme escreve um outro estudioso no Novo Testamento, Gundry, que o texto tem como destinatário judeus da Palestina ou judeus que viviam em Antioquia da Síria, para onde haviam imigrados muitos dos originais discípulos habitantes da Palestina, conforme está lá em Atos 11, verso 19 e 27. Então é de suma importância lembrar que a maioria, vamos dizer assim, que a maioria dos judeus desta época não vivia na Palestina. Havia mais judeus na Síria do que judeus na Palestina quando o livro de Mateus foi escrito, tá bom? Ponto 4, propósito do livro. Mateus escreveu em primeiro lugar para mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Depois ele procura responder às calúnias que eram levantadas contra o cristianismo. Seria este o aspecto apologético do livro, tudo bem? De acordo com Ribeiro, Mateus é um evangelho bem organizado e deve ter servido muito como manual de ensino para novos convertidos, e isso tem levado alguns estudiosos a pensarem que Mateus escreveu com um propósito catequético, ou seja, de preparação de novos convertidos. Por uma leitura de todo o conteúdo do livro de Mateus, desse evangelho, sem dúvida nenhuma, ele escreveu para mostrar que Jesus é o Machia, que ele é o rei de Israel. Esse é o propósito de Mateus, escrever para os judeus. Jesus é o Messias. O propósito dele é demonstrar que Jesus, por sua vida e ministério, cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Embora todos os escritores dos evangelhos citem também o Antigo Testamento, mas Mateus ele registra outros 9 textos de comprovação sobre Jesus Messias.
1 verso 22 e 23, capítulo 2 verso 15, 2, 17 e 18, 2 verso 23, 4, 14 a 16, 8, 17, 12, 17 a 21, 13 verso 35, 27 verso 9 e 10. Ou seja, 9 textos ele usa ainda para demonstrar e ressaltar o tema básico que Jesus é o cumprimento das predições do Messias feitas no Antigo Testamento. Ponto 5. Os discursos de Jesus. Bom, os discursos de Jesus nós podemos observar facilmente nesse evangelho o destaque dado aos discursos de Jesus, como pelo menos 5 discursos. Nós podemos ver com clareza no esboço do livro, o padrão utilizado por Mateus inclui as narrativas acerca de Jesus. Então, na sequência do texto, o autor descreve importantes discursos feitos por Jesus, feitos pelo Mestre, pelo Machia, e são eles pelo menos 5 ao todo, um em cada divisão principal do livro, sendo o primeiro o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, verso 1 até o capítulo 7, verso 29, o segundo discurso chamado dos 12 apóstolos, o capítulo 10, verso 1 a 42, o terceiro, as parábolas do reino de Deus, do capítulo 13, 1 a 53. O quarto, o significado da grandeza do perdão, capítulo 18, 1 até o 35. E o último, o discurso profético, capítulo 24 e capítulo 25 até o verso 46. O esboço do livro, existem várias formas de apresentar o esboço do livro. Eu vou me utilizar aqui de um esboço bastante sintetizado para finalizar essa nossa aula aqui, tá bom? Mateus ele quer apresentar Jesus principalmente aos judeus como sendo o Messias prometido. Então, vou dividir agora um esboço usado por Meyer Pirma. Vamos lá. É bem simples aí, ó. Número 1, a vinda do Messias. Capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, verso 11. Número 2, o ministério do Messias. Capítulo 4, verso 12 até o capítulo 16, verso 12. Número 3, as reivindicações do Messias, que é o capítulo 16, verso 13, até o capítulo 23, verso 39. Número 4, o sacrifício do Messias, que vai do capítulo 24 até o capítulo 27 inteiro. E por último, o triunfo do Messias, que é o capítulo 28. Bom, já já nós vamos ao Evangelho de Marcos, Lucas e João, e devagar você aí no CTL Online vai formar toda uma estrutura, vai entender toda a estrutura da vida, obra e ação, não só de Cristo, mas também do Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos. Já já eu volto. Vamos nessa?